Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel Lima aqui de matemática, e a gente vai falar um pouquinho agora, né, de alguns exercícios clássicos da parte de pirâmides. Nós vimos a aula teórica na semana passada, né? Eu postei na sexta ou no sábado, não lembro agora. E hoje nós estamos fazendo alguns exercícios para fixar os conteúdos sobre pirâmides, tá? Então vamos lembrar que a pirâmide, né, ela tem uma base que pode ser triangular, quadrangular, pentagonal, é o polígono, né, convexo ali. E a gente tem as laterais das pirâmides que são triângulos, tá bom? E nós estudamos calcular vértices, arestas e faces, como calcular altura usando os triângulos e retângulos lá, e como calcular área e volume, que é o que a gente vai praticar, tá? Então eu tenho aqui a primeira questão. Calcule a área total e o volume de uma pirâmide quadrangular. Já peguei até a figurinha para ficar bonitinho, tá? De aresta da base 8. Opa, lembrando que a aresta da base são essas ladinhos da base, né? Se ela é quadrangular, a gente está considerando, né, claro, o quadrado, todas as arestas iguais a 8. E área lateral, 76. Opa, olha quantos dados ele já está te dando. Então, a aresta da base é 8. A área lateral, o que é a área lateral, gente? É a área de todos os 4 triângulos em volta. É 76 centímetros quadrados. E a altura dessa pirâmide é de 3 centímetros. Então, para quem não lembra, a altura sai lá do vértice da pirâmide, lá em cima, e vai formar 90 graus com a área da base. Beleza? Bom, então vamos lá. Como é que a gente calcula primeiro a área total? Calcular a área total da pirâmide, para quem não lembra, a gente tem que lembrar que a área total da pirâmide é a área da base, ou seja, o polígono da base, mais a área lateral, ou seja, a área de todos os triângulos que estão em volta. A área da base, como a base é um quadrado, basta calcular a área do quadrado. E a área lateral, a área dos 4 triângulos, ele já te deu, que é 76. Então, a área total é lado ao quadrado, que é a aresta da base ao quadrado, que vai dar 64, né? E a área lateral, 76. 76 mais 4, 80. 80 mais 60, 140 metros quadrados. Essa é a nossa área total da pirâmide, ok? Como é que a gente calcula o volume? Então, segundo passo. O volume da pirâmide, para quem não lembra, a área da base vezes a altura, e vou dividir tudo por 3. Lembra que cabem 3 pirâmides de mesma área da base, mesma altura, num volume é a área da base, que a gente acabou de calcular aqui, que deu quanto? 64, vezes a altura da pirâmide, que foi dada, que é 3, dividido por 3. Olha que lindo, posso cortar o 3 com 3. Chegamos que o volume dessa pirâmide é, desculpa, eu botei metro aqui, tá, pessoal? É centímetro, tá? Então, a área total é 140 centímetros quadrados e o volume é em centímetros cúbicos, ok? Então, conseguimos calcular a área da base e a área total e o volume dessa pirâmide. Questão 2. A pirâmide de Quéops, no Egito, tem 146 metros de altura. Sua base é quadrada, com 246 metros de lado. Se um caminhão basculante carrega 6 metros cúbicos de areia, quantos deles seriam necessários para transportar um volume de areia igual ao volume da pirâmide? Opa, então coloquei uma figurinha só para lembrar, né, da esfinge, da pirâmide de Quéops, que é aquela mais alta, né, que tem a ponta, parece que ela está mais protuberante, as outras foram demolindo. Então, é uma pirâmide quadrada também, cuja base, né, a gente sabe que a base é um quadrado de 246 metros de lado, e a pirâmide de Quéops tem a altura de... Qual é a altura dela? 146
metros. Quero saber quantos caminhões eu vou precisar. Então, eu preciso calcular primeiro o volume da pirâmide de Kelps. Volume da pirâmide, área da base vezes a altura, dividido por 3. A área da base da pirâmide quadrada é a área do quadrado. A área do quadrado é o lado ao quadrado, 246, vezes a altura, que é 146, dividido por 3. Então, nessa questão, você tem muita conta para ser feita, né? 146 dá para dividir por 3? 6 e 4, 10 e 1, 11? Não, né? Então, a gente pode pensar que eu vou ter que achar esse valor e ver quantos caminhões de 6 metros cúbicos de areia são necessários. Daniel, posso fazer essas contas? Pode, mas se você não quiser, você pode simplificar no final, tá? Então, vamos tentar só arrumar o que ele quer aqui, ó, porque fazer essa conta é um porre, né? Então, vamos lá. Eu sei que o volume da pirâmide toda é isso aqui. E eu sei que isso aqui vão dar quantos caminhões? X. Eu quero saber, né, para carregar cada caminhão, né, um caminhão carrega 6 metros cúbicos. Então, cada caminhão carrega 6 metros. Quantos caminhões vão carregar isso tudo aqui? Então, fazendo uma regra de 3 simples, você sabe o quê? Que achar o x vai ficar 6x igual a isso. Então, para achar quantos caminhões, vai ter que ser, né? Ó, 6 passou para lá dividindo, vai ficar 246 ao quadrado vezes 146 dividido por 3 vezes 6, 18, tá? E aí nós teríamos que fazer essa conta, não vou mentir, estou com muita preguiça, tá? E aí quem quiser depois fazer e botar o resultado é legal, tá? Só para lembrar, 246 ao quadrado é 246 vezes 246, multiplica por 146 e divide por 18, tá? Então quem puder comentar aí nos comentários, vamos ver se vocês conseguem chegar no resultado, tá bom? Bom, vamos lá. Questão 3. Determine a área total e o volume de um tetraedro regular de aresta 6. Então, lembrar que o tetraedro é aquela figura, aquela pirâmide formada por 4 triângulos equiláteros. Quero saber a área total dele e o volume dele. Então, primeiro, a aresta é 6. Tudo é igual a 6, não é isso? Como é que eu vou calcular a área total? Lembrando que se é uma pirâmide, um tetra vem de 4, né? 4 o quê? É 4 triângulos, são 4 triângulos equiláteros. Como a gente calcula a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Posso cortar o 4 com 4. Então, a área do nosso triângulo, a área total do nosso tetraedro é o lado ao quadrado vezes a raiz de 3. Traduzindo, a área total do nosso tetraedro é 6 ao quadrado raiz de 3 e a área total é 36 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza? E como a gente calcula o volume do tetraedro? Lembrar que se é um tetraedro, é uma pirâmide. Como a gente calcula o volume da pirâmide? Volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Bom, a área da base é um triângulo equilátero, beleza? Então, o volume da pirâmide é a área da base, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 3, ou sobre 4, né? Vezes a altura, dividido por 3. Então, o volume da pirâmide do tetraedro, repete a primeira, inverte a segunda, fica L ao quadrado vezes H vezes a raiz de 3, dividido por 12. Beleza? Só que, além disso, a gente tem que olhar outra coisa, que eu vou até voltar aqui. A gente até tem, né, a área que a gente pode calcular, né? Mas e a altura? Como é que a gente calcularia a altura
do tetraedro. Para calcular essa altura, ó, teria que descobrir, né, qual seria a altura dessa pirâmide. E aí a gente tem uma complexidade aí. Qual seria a complexidade? Eu teria, primeiro, que determinar... Opa! Para a gente poder achar a altura do tetraedro, nós teríamos que achar a altura do triângulo da base. Nós sabemos a aresta, que é 6, né? E essa medidazinha aqui, que eu vou até marcar de azul. Daniel, como é que eu faço essa medida? Essa medida é 2/3 da altura do triângulo equilátero, tá? Então, para a gente poder calcular a altura da pirâmide do tetraedro, eu tenho que saber essa medida. Quem é essa medida? É 2/3, para quem não lembra a altura do triângulo, é L raiz de 3 sobre 2. Então, cortando aqui, ficaria L raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, essa medida é o lado que é 6, raiz de 3 sobre 3. Então, só para lembrar, o lado é 6, raiz de 3 sobre 3, o lado é 2 raiz de 3. Então, esse pedacinho é 2 raiz de 3, a hipotenusa é 6 e a altura é o que eu vou querer descobrir. Então, a gente pode... Eu vou até para uma outra tela, porque senão vai ficar muito embolado aqui. Tá bom, pessoal? Então, eu vou recortar isso e depois apagar essa parte aqui. Deixa eu só abrir uma tela. Vamos recortar isso aqui. Foi o que eu acabei de calcular. Tá bom? Só para lembrar. Então, eu vou deixar separadinho aqui. Então, vamos agora olhar o triângulo retângulo lá, ó. Esse triângulo aqui, ó. Vou recortar também. Depois a gente apaga para ficar bonitinho, tá? Esse triângulo, ele é quem? Hipotenusa 6. O cateto é 2 raiz de 3, que foi 2/3. A gente tem que estudar o baricentro do triângulo, tem aquela ideia do centro de gravidade, que eu não vou entrar em detalhes agora. E a altura da pirâmide do tetraedro, a hipotenusa. Então, a gente pode fazer como? Teria 6 ao quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos. Então, fica 36 igual a h ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, raiz de 3 ao quadrado, 3. 4 vezes 3, 12. Então, 36 menos 12 igual a h ao quadrado, 24 é igual a h ao quadrado, então h é raiz de 24. Raiz de 24 seria 4 vezes 6. Então, vai dar 2 raiz de 6. Né? 4 vezes 6. Então, voltando lá, nós acabamos de descobrir que a área da base é a área do triângulo equilátero, que a gente ainda não calculou. Né? Eu vou apagar aqui. Tá? A gente vai calcular a área, né? E a altura a gente acabou de descobrir, que é 2 raiz de 6. Vamos voltar aqui. Como é que a gente pode calcular, então, a área da base? Né? A área da base, como é que a gente calcula a área da base? É a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se a base é 6, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área é 36 por 4, 9 raiz de 3. Então, olha o trabalhão que deu, gente. Vim aqui, 9 raiz de 3 sobre 3. Então, volume fica 9 vezes 2, 18. 18 dividido por 3 dá 6. Raiz de 3 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 18, que vai dar 2 raiz de 9. Então, vou botar aqui raiz de 18. Raiz de 18 dá para melhorar, que é 2 raiz de 9. Raiz de 9 é 3, fica 3 vezes 6, 18. Raiz de 2 centímetros cúbicos. Ok? Então, olha o trabalhão que a gente teve. E aí,
Então, área total isso, volume isso, mas para achar o volume, deu um trabalhão para achar a altura e a área da base. Por isso, os matemáticos criaram fórmulas prontas para a gente poder calcular, tá? Então, lembrando, o que eu estava querendo calcular do nosso tetraedro? A área total e o volume. Se eu já soubesse essas fórmulas, não precisaria demonstrar tudo. Então, quem seria a nossa área total? Nossa área total, ó, superfície total, é o lá aresta ao quadrado, raiz de 3. Bastava pegar o 6 ao quadrado, raiz de 3. Então, a área total do tetraedro é 36, raiz de 3 centímetros quadrados. Vamos voltar lá para ver, ó. Ó, 36, raiz de 3 centímetros quadrados. E o volume, como a gente calcula o volume de qualquer tetraedro, é a aresta ao cubo, raiz de 2 sobre 12. A aresta é 6, né? 6 ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Então, a gente sabe que 6 ao cubo é 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. Raiz de 2 sobre 12. 216 por 12 vai dar 108 por 6, vai dar 54 por 3, vai dar 18, raiz de 2 centímetros cúbicos. Então, fazendo pela fórmula, vê se não bateu, ó, 18, raiz de 2 centímetros cúbicos. Então, esse resuminho eu achei aí, matemática da Chiruzada, né? Nunca tinha ouvido falar, mas temos que botar referência, tá? Ficou muito bonitinho. E aqui nós temos as fórmulas. É bom você ter isso guardado, tá? E a nossa última questão, ela fala de uma pirâmide triangular regular. Daniel, o que é uma pirâmide triangular regular? É, nada mais é do que o tetraedro, né? Ela é triangular, né? A base é um triângulo, e ela é toda regular. Quer dizer o quê? Que todos os triângulos são iguais, ou seja, equiláteros, beleza? Bonitinho. Bom, a aresta da base mede 6, tá? Então, mais uma vez, mede 6. Ele pede para determinar a área total e a aresta lateral da pirâmide. A área total, reparem que aqui tem um errinho, tá, gente? Vamos desconsiderar isso aqui. Bom, se a aresta mede 6 metros, a gente já sabe calcular a área total, né? Como a gente calcula a área total da pirâmide? A gente sabe que é o quê? A área total do tetraedro, a ao quadrado, raiz de 3. E já acabamos de calcular para o mesmo valor. Fica 6 ao quadrado, raiz de 3, fica 36, raiz de 3 metros agora, né? Quadrados. O que está de diferente aqui é que ele está pedindo a aresta lateral da pirâmide. O que é a aresta lateral? Gente, a aresta lateral nada mais é do que a medida do lado do triângulo equilátero. Então, se é a aresta lateral, nem precisa calcular, né? A aresta lateral é o próprio A, que é quanto? 6 metros, ok? Então, fizemos alguns exemplos aí de exercícios, né, que falam de pirâmides, tá? Que a gente já tinha trabalhado. A quadrangular, pessoal, é a mais importante, tá? O tetraedro já é mais complicadinho, né? Então, espero aí que vocês tenham gostado, tá? Dessas formulazinhas também são muito interessantes, tá bom? E espero ter ajudado um pouquinho e vamos à luta, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.